Saí esses tempos atrás para ir pregar numa cidade chamada Jardins, no estado do Mato Grosso do Sul. Deixei em casa a Sheila e os meus 2 filhos, na época um pouco menor, queimando de febre. Meu pai passou em casa, me pegou para me levar para o aeroporto de Guarulhos, da onde eu ia embarcar. Eu no carro da frente com meu pai e a Sheila no carro de trás com as crianças para ir para o pronto-socorro. Aí eu falei para o meu pai, o primeiro farol que nós paramos, eu falei para o meu pai, pai, ó, abrindo o farol, encosta aí que eu vou descer, eu não vou pregar não. A igreja é grande, o ministério é grande, se eu não for, Deus tem homem para usar naquele lugar. Meu pai disse, por quê? Eu falei, porque eu acho injusto eu pegar um avião, voar 3 horas, andar mais 2 horas de carro, chegar lá, ficar num hotel, ser bem tratado, e minha mulher com 2 crianças em pronto-socorro, correndo atrás de médico, de consulta. Eu acho isso injusto. Meu pai, fica tranquilo, vou te levar no aeroporto, na volta eu pego sua mãe, nós vamos até onde ela está e a gente dá uma assistência para ela. Aí eu falei, não, mas eu não vou não, eu vou ficar. Meu pai olhou para mim e falou, rapaz, cria jeito, vai para onde Deus te chamou e deixa que nós cuida daqui. Pronto, receba. Aí eu entrei no voo, fomos para lá. Irmãos, eu estava lá, mas com a cabeça aqui. Cheguei no aeroporto com a cabeça em casa. Cheguei no avião, cabeça em casa. Voei 3 horas, cabeça em casa. Cheguei lá, andei 2 horas e meia até chegar naquela cidade, a cabeça estava em casa. Cheguei no hotel, tomei um banho, me troquei, fui para o culto, a cabeça em casa. O culto poderoso, aquele culto mesmo de arrancar toco. Eu estou ali, mas o meu corpo estava ali, mas a minha cabeça estava em casa. Eu com o olho fechado, quem sabe alguém olhou e disse, pastor está adorando, o pastor deve estar fumegando. Na hora que ele pegar o microfone, isso aqui vai virar tudo. E eu estava dentro de casa dizendo, senhora Sheila, as crianças, que acabe logo este culto, para mim chegar no hotel, ligar para ela e saber como está. E eu estou aqui adorando. Quando nós acabamos de adorar, o pastor mandou sentar, o líder do culto mandou sentar. Eu sentei do lado do pastor, senti que alguém apertou o meu joelho. Quando apertou o meu joelho, que eu abri os olhos, o pastor estava inclinado, eu percebi que ele queria falar alguma coisa para mim. Eu dobrei o meu corpo, ele colocou a boca no meu ouvido e disse, assim te diz o Senhor, descanse em mim e faça a minha vontade aqui. Esqueça o que você deixou lá. Porventura não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Porventura eu te trouxe aqui para deixar os teus desamparados? Mas Deus na boca dele disse assim, cuida da minha obra aqui, que enquanto você cuida de mim aqui, eu desço lá na tua casa e cuido dos teus lá. Eu vou levar, oh glória, eu vou profetizar, meu irmão. Adore a Deus aqui, que Deus está colocando a situação no lugar. Não, eu dava um glória melhor do que esse. Eu não sei o que está tirando a tua paz, mas Deus manda dizer, um glória teu aqui, eu fecho a boca do leão. Um glória teu aqui, eu entro com salvação. Um glória teu aqui, eu quebro o cadeado, abro porta. Alabaixou. Alabai. Mas vamos para frente, irmão. Vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer que é nesta hora que Deus levanta Elias. E detalhe, Deus levanta aquele homem numa hora que não estava fácil para ser profeta, irmão. Se bem que nunca foi fácil ser profeta, mas nessa ocasião aqui o negócio estava terrível. Por quê? Porque a endemoniada de Jezabel, ela mandava prender, ela mandava bater, ela mandava matar os profetas do Senhor. Mas o texto vai dizer que é nesta hora que aparece um homem. E aí nós entramos no capítulo de número 17. O que me chama a atenção é como esse homem se apresenta. O texto vai falar desse homem no verso do número 1. Então Elias o tisbita. Por que tisbita? Porque ele era da terra de Tisbe. Quando você vai estudar esse verso e essa palavra, a terra de Tisbe, você pega o mapa da geografia da época, irmão. A cidade era tão pequena que nem no mapa saiu. Aí Deus chama um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de uma família desconhecida, para fazer uma grande obra. Porque Deus não precisa de padrinho para fazer. Oh. Tem muita gente querendo subir no ministério usando alguém de degrau. Mas eu tenho uma notícia para quem tem chamado. Não precisa vir de terno rosa-choque, não precisa vir de terno verde-limão para alguém te enxergar. O que é teu é teu. Irmão, tem muito estrelão na igreja. Desculpa, me permita eu abrir um parênteses aqui. Só tem lugar para brilhar estrela aonde não tem espaço para o sol da justiça. Porque aonde o sol da justiça aparece, estrela não brilha não. A glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Prepare um glória melhor. Esse glória que tu vai mandar. Viu, irmãos?
E se nós não... Irmão, e sabe quem é o culpado disso tudo? Nós mesmos. Nós somos culpados. Eu não sei se foi a última ou a penúltima vez que eu estive aqui. Se eu não falei isso, eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. A pessoa ser metida, porque desculpa da expressão, eu tenho um ranço de gente metida, irmão. Desculpa do que eu vou dizer. Da porta da igreja para fora, uma pessoa metida, soberba, prepotente, já é feio, mas é lá fora. Agora uma pessoa se exibir da porta da igreja para dentro com ministério, com dom, com talento, meu irmão. Porque prega é estrelão, porque canta é estrelão, porque toca é estrelão. É não me toque, é não me rele. E se não me valorizar, eu tenho quem me valorize. Então vai onde te valorize, porque aqui nós valorizamos quem morreu por nós na cruz do Calvário. E se a igreja, irmão, preste atenção nisso, se a igreja não vigiar, a igreja se perde nisso. Perde ou não perde, irmão? Os irmãos estão aí, irmãos? A Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios, ela começou a se crescer. Se cresceu tanto que Paulo teve que dar um sacode nela. Paulo, quando a igreja começou a se perder, porque eles se achavam tão grandes, tão superior, que Paulo vai dizer assim: eu conheço um homem, que se no corpo eu não sei, ou se no espírito eu não sei, há 14 anos esteve no terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que o homem não consegue pensar, imaginar, que não existe no nosso cotidiano. Foi isso que Deus revelou para este homem. Alguém perguntou: terceiro céu, apóstolo? Terceiro céu. 14 anos? 14 anos. E quem é esse homem? Paulo disse: sou eu. O senhor? Sim. Mas faz 14 anos que o senhor esteve no terceiro céu. A gente sabia só do primeiro, o senhor já está falando do terceiro. Se 14 anos o senhor esteve ali, por que o senhor nunca nos falou? Porque Paulo disse: eu nunca achei necessário. Só estou falando agora para vocês saberem que quando vocês pensar que é alguma coisa, no reino tem alguém que é maior do que você. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. A igreja ainda não entrou pelo caminho. Ele teve que descer lá para colocar a casa em ordem, porque começou a ter uma disputa dentro da igreja. Começou a ter racha e facções dentro da igreja. Começaram a dizer, eu sou de Paulo. Outros, não, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefa. Outros dizem, eu sou de Pedro. E outros dizem, eu sou de Cristo. Paulo chega lá, e quando Paulo chega perguntando: quem é Paulo? Ou quem é Apolo? Que palavra, irmão. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Aí ele vai responder lá na sua carta, no 1 Coríntios capítulo 3. Ele mesmo responde dizendo: apenas servos pelo qual vocês ouviram a palavra e creram. Creram de tal maneira, mas vocês têm que saber que nem que quem planta e nem quem rega é alguma coisa, mas só é aquele que dá o crescimento. Não, eu dava um glória melhor do que isso que você deu. Olha, irmãos, nota de rodapé: se você for por aí ou chegar no teu caminho crente estrelão, fica tranquilo. Se quiser te dar paz, dê. Se não der, não dê não. Ibope não é para a terra, Ibope é para quem está no trono. Paulo, eu gosto quando Paulo vai falar isso. Paulo diz assim, ó: os homens têm que olhar e nos reconhecer como ministros dispenseiros. Irmão, isso é forte demais. Quando ele vai falar a palavra ministros dispenseiros, eu não quero falar nem dos dispenseiros, eu quero falar dos ministros. Essa palavra ministro, ela tem 3 traduções no grego, que é diácono, doulos e huipereta. Diácono é aquele que serve, doulos é o escravo, e huipereta era o escravo que era condenado à morte, conhecido como remadores de galés. Era aqueles camaradas que ia no porão do navio remando, ninguém via, pé preso no tronco, e a única coisa que eles podiam fazer era remar, trabalhar até morrer. Quando Paulo vai dizer aos crentes de Coríntios quem somos nós, e ele usa a palavra ministro, ele não está dizendo sobre diácono, ele não está dizendo sobre doulos, ele está dizendo sobre huipereta. Ele está dizendo o seguinte: nós somos chamados para ser escravo, e para nós reconhecermos que nós não somos nada, o que fazemos ou deixamos de fazer, tudo é para a honra e a glória do nome. Oh, glórias a Jesus. Aí eu aprendo com João Batista. Um dia chego em João Batista e diz assim: João, sabe aquele teu parente que você batizou lá no Jordão? Sabe por que está faltando crente nos teus cultos aqui no deserto? Porque aquele camarada que se apresentou para nós no Jordão está arrastando multidão. Lá estão fazendo cada culto que o senhor não tem noção. Diz o texto que João Batista olhou e falou assim: eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. João Batista fala assim: eu nunca falei para vocês que eu sou o Messias. Primeiro. Segundo, eu sempre disse para vocês que o máximo que eu sou é amigo do noivo.
E se você for estudar o amigo do noivo oriental, você vai entender o que João Batista estava dizendo. Sabe qual era um dos papéis do amigo do noivo? Preparar a noiva, chegar no altar e entregar para o noivo, para ir para o casamento e para as núpcias. Agora tem uma coisa, o noivo só tinha coragem de entregar a noiva para quem era amigo de verdade, irmão. Aí João Batista vai dizer: eu sempre disse para vocês que eu não era digno nem de se abaixar para desatar a sandália dos vossos pés. Eu sempre disse para vocês que eu só vinha diante dele para preparar o caminho. E para quem veio aqui pensando que vai me irritar, para quem veio aqui pensando que vai me cutucar, para fazer inveja, eu quero dar uma notícia para vocês: convém que ele cresça. Se é para ele, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Oh, glórias ao nome de Jesus. Fica tranquilo, viu, irmão? Quem vai fazer milagre na tua casa não é profeta, com todo respeito a profeta. Quem vai fazer milagre na tua casa não é A e nem B, é o Deus que você serve. Deus vai fazer milagre na tua casa. Você acredita nesta palavra, irmãos? Mas voltando ao texto, o que me chama a atenção é como Elias se apresentou. Elias se apresenta a Acabe dizendo assim: vive o Senhor. Ele se apresenta para Israel, lá no palácio. Ele gritou para Acabe, mas se apresentou para todo Israel: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Sabe por que Elias apresentou-se dizendo vive o Senhor, irmão? Por causa da pregação de Jezabel. O que eu disse aos irmãos no começo da minha fala? Qual que era a fala dela? O Deus de Israel morreu. Quando ele se apresenta do nada, um camarada diferente, se vestia diferente, com uma atitude diferente, ele se apresenta do nada dizendo vive o Senhor. Alguém diz: mas espera aí, está vivo ou está morto? Acabe diz: está morto. Elias disse: vive. Ele vive tanto que eu estou na presença dele. Tua casa só está de pé porque você está na presença dele. Você só está aqui porque ele vive. A sua casa só está de pé porque ele vive. A tua saúde pode não estar das melhores, mas eu tenho uma notícia de Deus: receba a cura para o teu corpo, ele vive. Você só, irmão, só cremos no amanhã. O hino vai dizer: porque ele vive. Posso crer, porque ele, e se ele vive, temor não, mas eu sei, declare isso. Está onde? Está nas mãos do meu Jesus. E eu vou profetizar, não é só a tua vida não, é a tua casa, a tua família, a tua eita, quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Elias disse assim, ó: ele está tão vivo que eu estou na presença dele. E para saber quem é que manda, vocês querem saber quem manda? Baal, o Deus de Israel? Eu vou mostrar para vocês quem manda. No nome do Deus de Israel não vai cair chuva e nem orvalho. Pronto, ele passou a régua, irmão. Pô, vamos ver se Baal manda. Não cai chuva e nem orvalho. E era ousado, hein? Segundo a minha palavra. Ele deveria estar com o saldo transbordando, irmão. Acho que quando ele falou não cai chuva e nem orvalho, o céu disse: puxa o extrato aí. Rapaz, mas tá bufando. Então serra. Quero ver quem é que vai chover e quero ver quem é que cai orvalho. Ô, irmão, como é gostoso estarmos debaixo da autoridade de líderes que tem palavra de Deus e crédito com Deus para dizer: assim diz o Senhor. E o céu dizer: eu vou fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A minha casa aceitou a Jesus há muitos anos atrás, em um determinado ministério. E posso dar nome, esse homem já dorme no Senhor. Ministério Maravilhas de Jesus. Começamos a nossa vida ali. Meus pais congregam lá até hoje. Pastor Leonel Silva, que já dorme no Senhor. A minha irmã, ela fez uma cirurgia bariátrica logo no começo que lançaram essa cirurgia. E a cirurgia era um pouco complexa. Quem sabe o que eu vou dizer vai entender o que eu estou dizendo. Colocava-se um anel na boca do estômago, né? Quem entende sabe o que eu estou falando.
reduzia o estômago e era grampeado a lateral do estômago. Uma cirurgia muito delicada. Minha irmã começou a passar muito mal, voltou ao médico. O médico disse assim para ela: olha, o seu organismo rejeitou esses grampos. Só que ela não conseguia comer, não conseguia se alimentar. Ficou muito fraca, debilitada, ao ponto de nós termos que dirigir para ela. O médico disse: eu vou fazer uma pré-cirurgia para tirar o anel da boca do seu estômago. Mas nós precisamos trabalhar com a sua imunidade. Quando a sua imunidade estiver em dia, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia em você, para tirar todos esses grampos que estão em volta do seu estômago. Por quê? Porque está todo inflamado. E mostrou para ela na radiografia. Cada mancha negra dessa aqui é uma inflamação em volta de um grampo. Você deve estar tendo umas dores insuportáveis. E ela estava tendo dor insuportável de verdade. Mas a minha irmã congregava no mesmo ministério, mas quando se casou, mudou para Osasco. Por lá não ter o ministério, ela mudou e acompanhou o esposo para o ministério onde eles estão até hoje. Quando ela chegou em casa com aquela situação, minha mãe falou assim: não desprezando o seu pastor, filha, mas vai lá no pastor, da onde nós éramos, fale com ele, é um homem de Deus. E nós naquele dia tivemos até que dirigir o carro para ela, de tão fraca que ela estava. Chegamos lá, e eu vou falar aqui para quem tem a mente de Cristo, tá, irmãos? Deus se revela para cada um de um jeito. Você entende o jeito que Deus fala com você, amém? Se eu falar, sair fora do teu conhecimento, não joga fora não. Um dia você pode usar isso aí. Ele olhou para ela e falou assim: a senhora consegue vir 7 domingos aqui, minha irmã? Muito embora a senhora está muito mal, muito fraca, mora muito longe, a senhora consegue vir 7 domingos aqui? E eu já estava esperto, pastor Wilson, para falar assim: se ela não conseguir vir, eu busco ela na casa dela e trago ela aqui. Mas a minha irmã disse: não, eu venho sim, pastor, porque eu vou lhe ungir 7 domingos, e debaixo da minha palavra, irmão, a senhora não opera. Mas era impossível, irmãos, passando muito mal, o organismo rejeitou, toda inflamada por dentro. Chegamos em casa, minha mãe perguntou assim: pastor atendeu? Atendeu. O que ele falou? Disse que debaixo da palavra dele, a Márcia não operar. Então fica tranquila, filha, fica tranquila que você não opera. Como é bom você ter convicção que você está debaixo da autoridade de um homem de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Minha mãe olhou e falou: não, então fica tranquilo, nós nascemos lá, somos criados lá, você foi apresentada por ele, você sabe quem foi que falou. Agora, como não operar diante de uma situação dessa? Resumindo, por causa do horário: primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, ela fazendo baterias de exame para a imunidade subir, fazendo tratamento, tomando vitamina. E quinto domingo, no sexto domingo, ela fez uma nova bateria de exame. Aí o médico disse assim para ela: você está pronta, você já pode fazer a cirurgia, tá certo? Vamos fazer um novo exame para saber como é que está, para saber qual o procedimento da cirurgia, porque a sua imunidade já subiu e a gente consegue lhe operar. Só que nesse meio tempo, ela foi fazer o exame, saiu o resultado do exame para levar no médico. E quando chegou no médico, na sexta unção, ela chegou no médico para marcar a cirurgia. O médico olhou para ela e falou assim: Márcia, mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. E é gostoso falar com um crente espiritual que você nem falou, já estão dando glória, nem contou o testemunho, mas já tem cheiro de vitória. É verdade ou não é, irmão? A igreja identifica isso. Ela falou assim: mas o que tem esquisito, doutor? Falou: tem alguma coisa aqui esquisito, porque você não tem mais grampo. Falou: mas como não tem mais grampo? Não tem. Pegou o primeiro exame e falou: tá vendo essas manchas? São os grampos. Tá vendo esse segundo? Não tem grampo. Nós não podemos operar você, porque não tem mais o que tirar. Ela falou: mas doutor, o que aconteceu? Ele disse: eu vou te explicar o inexplicável, até onde a ciência pode ir. Para mim, o teu organismo rejeitou os grampos, e ele mesmo se encarregou de arrancar eles daí. Ele disse isso, mas a boca do homem de Deus diz: debaixo da minha palavra. Aí eu tinha dado um glória melhor do que esse. Eu não sou papagaio de congresso não, irmão, mas eu estou debaixo da mesma fiação. Debaixo da minha palavra eu profetizo cura para a tua alma hoje. Calabachori calamai, cura para o teu corpo físico hoje. Só quem crê recebe essa palavra. Dá um glória para Jesus se você recebe a palavra. Cura para o teu corpo, cura para a tua alma, cura para a tua mente, cura para o teu emocional. Alabachou. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui.
Eu vou dar livramento para você que precisa de medicamento para poder dormir, repousar e descansar a mente. Eu vou livrar você desses remédios tarja preta. Eu repreendo esse espírito de depressão, opressão e síndrome do pânico. Se você crê, receba esta palavra. Alacanto, né? Rebassoricalamamai. Quem sabe, eita, desceu aqui, eu vou mandar. Quem sabe tem alguém aqui dizendo: ô pastor, a minha parentela, a minha família, o fulano que está todo intoxicado. Se você crê, a unção que está aqui vai visitar a tua casa lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Tu não pediu isso, minha irmã? Então receba isso em nome do Senhor dos Exércitos. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Agora, volta aqui para o texto, irmão. Irmão, Deus está aqui. Não fica preocupado com o vizinho do lado, não. Quem sabe você está aqui e diz: olha o que está acontecendo. Mergulha no rio e entra nessa atmosfera também. Tem crente, pastor Wilson, tem crente que vai no culto, alguém pergunta assim: como é que foi o primeiro dia de semana profética? Foi demais. Cantaram uns hinos lá, top. O grupo de louvor deu lugar. E a palavra, boa também. E o que você diz? Ah, ó, só de lembrar, me arrepia. Você achou que foi profundo porque se arrepiou, é? Você achou que foi profundo só porque molhou a cabeça do dedão, já está achando que é demais, é? Deus manda dizer: não fica preocupado com o vizinho do lado, não. O que o céu... o céu que visitou o vizinho do teu lado. Você acredita nisso, irmão? A Bíblia vai dizer... Você sabia que a minha adoração pode mudar a vida do meu vizinho do lado? Eu acredito nisso. Estou sentindo Deus aqui. Tem livramento de Deus para a casa de alguém hoje aqui. E eu não estou falando isso para emocionar você, para dar glória, não. Se você tiver, você dá. Se você não tiver, não dê. Mas eu venho debaixo de uma autoridade de Deus para liberar uma palavra. Deus vai repreender o espírito da morte na casa de alguém que entrou hoje aqui. Alacanta, labaixou. Mas vamos, irmãos, nós somos pentecostal, hein? Mas vamos para frente aqui, senão o horário não permite. O texto vai dizer que Elias acaba de profetizar. Aí a palavra do Senhor veio. Olha o que o texto vai dizer. Ele acaba de profetizar. Não precisa abrir, na tua casa você medite. O texto vai dizer que Deus fala para ele assim, depois que ele profetizou tudo, ele falou: vai secar, não vai cair água, não vai ter orvalho. Verso 2 do capítulo 17 vai dizer que a palavra do Senhor veio a ele e disse o verso 3: vai-te daqui. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sai de cena, Elias, que agora quem vai aparecer sou eu. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai-te daqui. Olha o que Deus disse: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconda-te. 3 coisas Deus falou para Elias aqui: vai-te, esconde-te, e tinha um endereço no Querite. Aqui já dá uma mensagem: sai de cena, eu apareço. Se esconda, e pode deixar comigo que eu resolvo essa. Eu vou falar um português chulo aqui, mas eu estou sentindo de Deus. Meu português é muito raso, irmão, diante de uma palavra tão profunda. Mas eu vou soltar e você vai entender. Deus está dizendo: sai de cena e deixa comigo que eu controlo a situação aqui. Deus está dizendo para alguém: entrega na minha mão que eu estou no controle. Oh glória! E vai para o Querite. Vai para o? Preste atenção, irmão. Essa palavra Querite, ela tem uma tradução no hebraico que quer dizer Shavat. Tô profundo, irmão. Shavat. Shavat, traduzido para o português, é cortar do tamanho certo. Querer profetizar que não vai chover. Querer profetizar que é boca de Deus. Querer profetizar que falou na terra, Deus responde no céu, é top. Mas ser cortado para encaixar no tamanho certo, só para quem passou no Querite, irmão.
E eu não quero te afastar de Deus não, mas tem uma notícia para te dar. Existe uma grande diferença entre emoção e poder de Deus. Existe uma grande diferença entre barulho e poder. Pastor, qual a diferença que tem? Só para você tentar entender, porque é muito profundo, eu não consigo te explicar direito, mas você vai entender. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Primeiro, agora vem, mas aonde tem poder de Deus tem barulho. Pastor, eu não entendi. Nem eu, irmão, só sei que o mistério é assim mesmo. Oh, irmão, a palavra é demais, né? A palavra fumega dentro da gente, ferve, né? Mas sabe o que Deus estava falando para Elias? Elias, eu preciso deixar você do jeito que eu quero. Por quê? Porque lá na frente, no capítulo de número 18, o horário não permite, mas na tua casa tu medite. Tu vai ter que reencontrar com esse homem, Acabe. Jezabel vai ficar endemoniada, te procurar a vida inteira, mas ela nunca vai te olhar. Você sabia que durante o ministério de Elias, Jezabel nunca viu Elias, irmão? Os dois nunca se encontraram. Ela não suportava ele, mas parece que o céu colocava uma venda, os dois nunca se acharam. Fica tranquilo, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Fica tranquilo, mas você vai ter que encontrar com 850 falsos profetas. Primeiro eu vou ter que trabalhar em você, para depois eu ter que trabalhar através de você. Você entende isso, irmão? Eu vou repetir, não precisa dar glória não, só guarde essa. Primeiro Deus quer trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. E Deus fala para ele o quê? Desça no querite. Irmãos, uma das coisas que tem me preocupado nesses dias é como que tem se levantado obreiros, e você vai entender qual que é a minha preocupação. Fácil assim, ó. Camarada chegou ontem na igreja e hoje ele já é pastor. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo atrapalhar a chamada e o ministério de ninguém, porque para isso tem um anjo da igreja aqui. Mas a pergunta é, quanto tempo leva para formar um obreiro, irmão? Quanto tempo leva? Quem sabe Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para alguém: por que você está recebendo proposta? Por que você está recebendo convite? E ainda tem, desculpa do que eu vou dizer, irmão, tem umas pessoas fora de visão que dizem assim: o que você faz lá? Lá quando eu chego assim cedo, deixam eu dar uma limpadinha numa cadeira, deixam eu dar uma ajeitadinha. Tem dia que me colocam no estacionamento para olhar os carros. Ou seja, é um trabalho que para alguns não é muito expressivo. Aí tem alguém que diz assim: meu Deus, não te reconhece, você precisa ser reconhecido. Vem para cá que você vai ver, você tem uma chamada forte. A chamada forte você tem. O problema é, tu passou pelo querite? Você sabia que tem gente que chega numa determinada posição, mas não se sustenta no lugar, irmão? Sabe por que não se sustenta na posição que chegou? Porque não foi cortado para encaixar. E quando não encaixa, não fica no lugar. É mesmo entalado aqui, tu pode dar um glória por esta palavra, irmão? Quanto tempo? Esses dias, pastor Wilson, eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. Uma igreja como a dos irmãos, alegre, avivada, grande, estruturada, enfim, como a dos irmãos. Cheguei lá, a igreja tem um estacionamento muito pequeno, fica numa avenida muito movimentada. Aí eu embiquei o meu carro. Aí tinha um irmão, quando ele olhou a placa do meu carro, que ele viu Catanduva, ele olhou assim e falou: pastor Isaías, sou eu mesmo, pai do Senhor, pastor, só um minutinho. Baixou a corrente, mandou eu entrar. Quando eu entrei, ele falou: pastor, quer parar aqui? Para aqui que eu manobro o carro do senhor. Eu falei: mas onde eu posso pôr? Ele falou: aqui nessa vaga. Eu falei: se o senhor não se incomodar, eu coloco, porque pensei, ele não está com vontade de dirigir o meu carro, não. Mas enfim. Deus vai te usar para me dar um, varão. E se Deus te usar para me dar um, é sinal que você vai estar no topo. O Senhor abençoa ele, Jesus. Sem interesse, Deus. Mas vamos para frente aqui. Aí eu falei para ele: se o senhor não se importar, eu coloco. Ele falou: não, fica à vontade. Aí eu fui lá, estacionei. Ele falou: tá bom aqui? Eu falei. Ele falou: tá ótimo, pastor. Eu falei: o senhor quer ficar com a chave? Não, fica tranquilo, pode levar a chave, aqui não vai incomodar ninguém. Mas uma educação, uma simpatia. Ele falou: pastor, só não vou levar o senhor lá no altar, porque eu tenho que ficar tomando conta aqui. Eu falei: não precisa, fica tranquilo. Mas daí apareceu um obreiro, ele chamou, o obreiro me conduziu até o pastor. Enfim, acabou o culto, levaram a gente para jantar num determinado lugar. Estamos sentados na mesa, eu, a família do pastor. Aí o pastor falou assim para mim: pastor, pensa no lugar que dá crente. Só que depois do culto, isso aqui ferve de crente. Dá para fazer um culto, aqui tem crente de tudo quanto é jeito aqui. E a gente conversando sobre isso.
Quando eu olhei para a entrada do lugar, eu vi entrar o irmão. E eu sou ruim de guardar fisionomia, ainda mais escuro. Eu olhei e falei: pastor, é impressão minha, mas aquele irmão é da igreja do senhor? Ele olhou e falou: ah, sim, é da nossa igreja. Aí o irmão veio, me cumprimentou o pastor. Na voz, eu identifiquei, era o que estava na porta. Aí ele virou as costas, o pastor perguntou se ele queria sentar. Ele falou: não, pastor, fica à vontade, eu vou sentar ali com a minha família. Sentou com a família dele. Falei: pastor, parabéns, viu? Que obreiro, que educação, que simpatia. O senhor viu ele aqui, agora ele foi comigo lá na calçada, mas enfim, que simpatia. Ele falou: sim, é um menino muito bom. Aí eu disse assim para ele: parabéns, que diácono abençoado. Ele falou: não é diácono não. Ah, não é diácono não? É presbítero, é pastor? Ele falou: não. Eu falei: cooperador, também não. Está sendo treinado para ver se é aprovado. Se for aprovado, vai virar um auxiliar. Eu falei: engole assim, ó. Eu falei: meu Deus. Eu falei: quem sou eu para provar ele? Mas muito educado. Ele falou: não, sim, a educação dele é ímpar. Ele é juiz aqui da cidade. Juiz da cidade, manobrista lá na calçada. Se for aprovado, vai virar auxiliar. Está lá para treinador, para treinamento, para ver se vira auxiliar. Aí tem lugares que chega, meu irmão, com todo respeito, não estou falando da casa, eu estou falando do modo geral. Pelo amor de Deus, não me entenda mal e não critica, porque eu quero voltar aqui em nome de Jesus. Eu estou falando do modo geral. O que você é? Eu sou o fulano, fica lá no canto. Quem é você? Eu sou o juiz. Não, o juiz tem que ficar perto. Meu irmão, fica tranquilo. Ou perto ou longe, nós não estamos falando de intimidade, nós estamos falando de credencial. Só vai alcançar quem passar pelo querite. Uma coisa eu tenho certeza: fica onde Deus te colocou, que o que é teu, ninguém toma. O que Deus falou que é teu. Você pode dar um glória por esta palavra?